Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. Nós viemos fazendo uma série de vídeos com o intuito de trazer para a nossa reflexão um pouco sobre o mundo espiritual e o mundo físico onde vivemos também. E como se dá essa interação do mundo espiritual com o mundo físico e onde nós nos encaixamos nisso tudo. Lógico, claro que 9, 10 minutos não são suficientes para poder estar abrangendo todos os assuntos e todos os meandros desse assunto tão extenso, porém nos traz, na verdade, a reflexão sobre isso para que possamos buscar, procurar e refletir mais sobre esses mundos. O mundo espiritual e o mundo físico e as suas interações e como nós nos encaixamos, como tenho dito. Nós já falamos sobre os dois lados, nós já falamos sobre o mundo físico, nós já falamos sobre o mundo espiritual e falamos também sobre a batalha da carne contra o espírito, ou seja, do mundo físico contra o mundo espiritual. Que nós não nos deixemos enganar pensando que somos um ser que não há batalhas internas, não, de maneira alguma. A psicologia também explica essa batalha de uma maneira mais física e a religião busca explicá-la de uma maneira mais ampla, trazendo para o conhecimento de todos o mundo espiritual que nos circunda e o mundo físico em que vivemos. E essa batalha ela é diária, ela é cotidiana, não há como ter cessar-fogo, não existe cessar-fogo nessa batalha da carne contra o espírito. Nós devemos estar sempre vigiando. Para as pessoas que estão chegando agora no mundo no mundo evangélico, no mundo onde nós pregamos a Bíblia, ouvimos a palavra, às vezes é um pouco difícil de compreender essas coisas, mas peça ao Espírito Santo para ir te iluminando, te revelando e tudo vai se encaixando. Quando você descobrir as grandes verdades que existem embutidas na Bíblia e que nós temos que, por isso, examiná-la com os olhos espirituais e não somente lê-la como um livro qualquer, nós devemos estar inspirados neste momento a ouvir a palavra de Deus. E Ele fala aos nossos corações e vai mostrando para nós os pontos cruciais aos quais Ele quer que nós prestemos mais atenção. Então nós vamos compreendendo um pouco mais como se dá essa interação espírito e carne. Hoje nós iremos falar um pouco sobre andar no espírito. É possível andar no espírito? É possível você ter uma espiritualidade mais avançada, mais atualizada e muito mais evoluída. Porém, isso requer um tempo dedicado à leitura e exame da Escritura, um tempo dedicado ao falar com Deus em oração, um tempo dedicado a refletir sobre as coisas da vida. Nós, muitas vezes assoberbados pelo dia a dia, não temos tempo para refletir sobre o que Deus quer das nossas vidas e atropelamos toda e qualquer oportunidade de estarmos ligados ao Espírito. E o nosso espírito assim vai definhando, porque como nós sabemos, aquilo que não é usado definha. E no mundo espiritual não é muito diferente disso, não sabemos como funciona isso. Porém, uma coisa é certa, quando nós alimentamos mais a carne com as coisas mundanas, o espírito vai se enfraquecendo. Então nós temos que, na realidade, estar alimentando a nossa carne para continuarmos a nossa jornada até o dia que o Senhor quer e determina que fiquemos aqui. Mas não podemos nunca, jamais esquecer de também alimentar o nosso espírito. E como se alimenta o espírito? Se alimenta com a palavra de Deus. Se alimenta com o pão que desce dos céus. E esse pão só é conseguido através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, ele começa a fazer as mudanças necessárias para que você comece a se alimentar espiritualmente.
E nós vemos então que nós começamos a andar de maneira diferente, nós começamos a nos portar de maneira diferente, e nós começamos a ter ideias diferentes do sentido da vida, do sentido disso tudo. Porque qual seria o sentido, meus irmãos? Nascer, crescer, aprender, multiplicar, angariar bens materiais e morrer. Acabar tudo. Finito. Acabou. A sua história acaba na morte. Qual seria o sentido disso? Qual seria o sentido de nós vivermos? Qual seria o sentido de nós aprendermos? Qual seria o sentido de nós evoluirmos? Se tudo acaba na morte. Porque, segundo os mais céticos, quando se morre, acaba-se tudo. E depois da morte não tem como você levar nada do que você plantou aqui neste mundo. Então nós começamos a perceber que há algo mais, há algo mais. Porque se observarmos todos os animais, nós somos os únicos que temos essa sensibilidade de sentir a presença do mundo espiritual ao nosso entorno. Nós somos os únicos que somos tentados, nós somos os únicos que somos abençoados. Então, como aprender a andar no Espírito? É examinando as Escrituras e mudando a tua vida, deixando que o Espírito Santo de Deus vá te moldando aos costumes de Deus. E isso requer um certo tempo, isso requer uma certa determinação da tua parte em estar buscando dia a dia o aprimoramento do teu espírito. Assim você vai buscando, vai melhorando, vai sarando, o teu espírito vai crescendo e você vai se ligando mais intimamente com os céus. E aí você começa a andar em espírito, você não dá mais vazão à sua carne, porque a carne é inclinada ao pecado, e aí ela se inclina e o espírito logo em seguida já a corrige. Não, eu estou no controle. E assim é andar em espírito, é o espírito estar no controle da sua vida. E não estou falando do Espírito Santo neste momento, mas é o teu espírito. Ele comandar a tua carne e ele comandar as ações e atitudes que a tua carne tem que ter diante de todas as adversidades desse mundo. De todas as diversidades também, porque são diversos os fatores que fazem o homem cair em pecado. E o Espírito vai te orientar a não mais cair nesses laços. Isso é andar em espírito, é sempre estar atento, é sempre estar vigilante, é sempre estar em oração. Caminhemos em espírito neste mundo para que sejamos abençoados durante toda a nossa vida. Eu separei um versículo para ler, se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17. E diz dessa maneira: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um contenda com o outro, um compete com o outro, e nos impede de fazer aquilo que nós queremos. Tanto a carne impede o nosso espírito de fazer o que ele quer, quanto o espírito impede a carne de fazer o que ela quer. Vivemos nessa batalha cotidianamente. Não se engane, nunca cessa. Essa batalha não tem cessar-fogo. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, eleve teus pensamentos ao alto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, implorando pela Tua santa e infinita misericórdia em nossas vidas, Pai. Somos pequenos, errantes, fracos, sim, Pai, mas estamos sob a Tua guarda, Senhor, e queremos ficar, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, sob a Tua proteção durante todo o tempo, porque nós mesmos não somos capazes de nos defender de todos os males que nos afligem neste mundo, Pai. Guarda-nos, Senhor, com Teus anjos, Senhor, que os Teus anjos possam acampar ao nosso redor, nos protegendo de todos os males. Revela-nos, Senhor, todos os laços do inimigo pelo caminho, para que não caiamos em armadilhas desnecessárias, ó Pai. Que nós possamos nos sentir, Pai eterno, durante todo esse dia, protegido pelas Tuas potentes mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus Todo-Poderoso, na Sua infinita misericórdia, conceder a cada um de nós, Pai,
a cura necessária, Pai eterno, do nosso corpo, da nossa carne, para que continuemos, Senhor, nossa jornada por este mundo. Que todo irmão e irmã, Senhor, que te pede com fé, Senhor, pela cura, Senhor, de uma doença que às vezes, Pai eterno, é desenganada pelos médicos, mas Tu, Senhor, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, e somente Tu, ó Deus, pode decretar, Pai, quando alguma coisa é incurável, Senhor. Somente Tu, Senhor, tem a cura para todos os males, e que nós possamos elevar os nossos pensamentos e a nossa fé se eleve, Pai, de tal maneira que Tu venha com o Teu bálsamo, curando, Senhor, todas as feridas que esse mundo nos imputa. Pai eterno, pedimos por todas as famílias neste momento, Pai, que elas possam ser revigoradas, Pai, reatadas, Pai eterno, que elas possam, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, cumprir com o seu papel aqui na terra, que é de nos encaminhar, de nos guardar, de nos proteger de todos os males, Pai. Que as famílias brasileiras e do mundo, Senhor, sintam as Tuas potentes mãos, Senhor, trabalhando em nosso favor, nos orientando e nos capacitando, Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, peço por todos os irmãos que estão, Senhor, neste momento, em aflição, em angústia, que o coração deles possa ser acalmado, Senhor, que os sentimentos dele possa ser, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, acalantado, Senhor. E que os seus pensamentos, Senhor, se voltem a Ti em todo o momento do dia. E que a nossa fé prospere de tal maneira, Senhor, que tudo que nós Te pedimos seja segundo a Tua vontade em nossas vidas. Em tudo, Pai, Te agradecemos, em tudo Te louvamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.